Eu preciso ser brutalmente honesto. O domínio absoluto da sua mente também vai cobrar a sua conta. Quanto mais rígido for o seu código, mais isolado você se tornará. Quanto mais você blinda a sua mente, maior é o risco de asfixiar o seu próprio coração. Vito Corleone soube a hora de parar. Ele morreu brincando com o neto no jardim, sorrindo sob a luz do sol, rodeado por vida e família. Michael não. Michael venceu todos os inimigos. Acumulou impérios incalculáveis e varreu os rivais do mapa. Mas a sua blindagem estoica consumiu a sua humanidade. Ele traiu e matou o próprio sangue. Afastou todos os que o amavam. E no final da vida, morreu numa cadeira velha num pátio na Sicília, caindo no chão, em completo silêncio, sendo apenas o rei de um cemitério, absolutamente sozinho. O controle emocional estoico vai te colocar no topo do mundo. Mas a pergunta que você precisa fazer a si mesmo hoje é: você está preparado para pagar o preço de se sentar lá sozinho? A máfia ensina algo que a escola esconde de você. Se você acha que Vito e Michael Corleone construíram o maior império do submundo apenas com armas, intimidação e dinheiro, você assistiu ao filme errado. Eles não dominaram pela força física. Eles dominaram através de um estoicismo letal. Enquanto os rivais explodiam pela emoção e agiam por instinto, os Corleone governavam pelo silêncio. Eles aplicavam princípios de neurociência e controle mental muito antes de a ciência moderna dar um nome a isso. A regra é brutal e serve para a máfia, para o seu negócio ou para a sua vida diária. Quem não domina a própria mente é devorado pelas mentes dos outros. Séculos antes de Hollywood criar a história do Padrinho, um escravo romano chamado Epicteto teve a perna quebrada pelo seu dono. E perante a dor absoluta, sem derramar uma lágrima, ele olhou para o seu torturador e disse: "Você pode prender o meu corpo, mas a minha mente é livre." Os Corleone entenderam isso. O verdadeiro poder nunca está no que você controla do lado de fora, mas na forma como o seu cérebro reage ao caos do lado de dentro. Muitos olham para o poderoso chefão apenas como entretenimento. Mas hoje, no Paradigma Neural, nós vamos dissecar este filme como o seu novo manual de sobrevivência. Fique comigo até o final, porque você vai descobrir os hábitos exatos que tornaram estes homens intocáveis e o preço solitário e terrível que eles pagaram por esse poder. Vamos começar pelo patriarca. Vito Corleone começou na sarjeta, um imigrante pobre nas ruas frias e violentas de Nova York. Ele não podia controlar o fato de ter nascido sem nada, mas ele aplicou o princípio exato de Epicteto, o domínio absoluto da reação. Enquanto os outros rapazes da rua tentavam provar a sua força gritando, ameaçando e usando a violência irracional, Vito escolheu a arma mais perigosa que um homem pode ter: a observação cirúrgica. Preste atenção na primeira cena do filme. Um homem desesperado, o coveiro Bonacera, vai até Vito pedir vingança porque a justiça falhou com a sua filha. A maioria dos chefes criminosos exigiria dinheiro vivo imediatamente. Eles reagiriam pela ganância. O que Vito faz? Ele escuta. Ele deixa o silêncio dominar a sala escura. Ele acaricia um gato. Ele não julga, não apressa, não interrompe. A neurociência explica o nível de manipulação biológica que está acontecendo ali. Quando você ouve alguém com atenção absoluta, sem ceder à pressa, o cérebro da pessoa que fala começa a liberar oxitocina, o hormônio da confiança e do vínculo. Vito não estava apenas ouvindo uma história. Ele estava criando uma âncora neurológica no cérebro daquele homem. Vito não ofereceu o favor como um mafioso extorquindo uma vítima. Ele ofereceu como um amigo. Ele plantou uma dívida invisível. Epicteto diria que Vito não controla o desespero do homem, mas a sua reação virtuosa torna-o o mestre do tabuleiro. Anos depois, quando Vito precisou esconder o corpo do seu próprio filho, Bonacera estava lá. A lealdade não foi comprada pelo terror. Foi comprada pela inteligência executiva e pelo poder do silêncio. Mas o poder não está no sangue. O poder está no treino mental. E Vito tinha um filho mais velho chamado Sonny.
Se Vito representava a lógica e o planejamento de longo prazo, Sonny era pura emoção destrutiva. Ele era a falha no sistema. Sonny nunca leu os estoicos. Quando alguém o insultava, ele quebrava tudo. Quando era desafiado, ele atacava às cegas. Ele não controlava as suas reações. As emoções é que o arrastavam pelo pescoço. A ciência tem um nome exato para a doença de Sonny: sequestro da amígdala. A amígdala é uma pequena estrutura no seu cérebro responsável pelo instinto de sobrevivência. Quando o seu sangue ferve de raiva, essa glândula literalmente desliga o seu córtex pré-frontal, a área responsável pelo raciocínio lógico e pelas consequências. Quando você age com raiva, você fica clinicamente burro, você perde a sua inteligência. E quando você não pensa, você torna-se previsível. Os inimigos da família Corleone perceberam rapidamente essa fraqueza. Eles sabiam exatamente quais botões apertar para fazer Sonny sair do seu esconderijo. Eles usaram a irmã dele como isca. O imperador romano Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a sua verdadeira força." Sonny nunca percebeu isso. Ele era o homem mais forte, violento e temido fisicamente na família. Mas a sua fraqueza emocional foi a sua sentença de morte. No mundo de xadrez, Sonny jogou como se estivesse numa rixa de bar. E o preço foi ser fuzilado, vítima do seu próprio temperamento incontrolável. Foi preciso o sangue do irmão para que Michael Corleone entendesse a lição. Michael viu que a impulsividade era um atalho para o cemitério. E ele decidiu tornar-se a personificação mais obscura e letal do estoicismo que o cinema já viu. O filósofo Sêneca avisou que a raiva é um ácido que faz mais dano ao recipiente onde é guardada do que a qualquer coisa sobre a qual é derramada. Michael entendeu essa biologia na pele. Pense na cena mais crucial da vida dele: o encontro no restaurante italiano com Solozzo e o policial corrupto McCluskey. O pai de Michael tinha acabado de sofrer um atentado. O sangue dele fervia por vingança. O instinto mandava ele gritar. Mas olhe para o rosto de Michael naquela mesa. Os olhos estão fixos, frios. As mãos não tremem. O som estridente do trem passando ao fundo representa o caos e o turbilhão emocional dentro da cabeça dele. Mas o corpo físico não emite um único sinal. Ele bloqueou o sequestro da amígdala. O córtex pré-frontal dele continuou no controle absoluto. Michael não agiu por raiva. Ele agiu por estratégia. Ele calculou o momento, levantou-se e executou com precisão cirúrgica. Michael ensina-nos que sentir o ódio é humano, mas deixar a raiva ditar o momento da sua ação é fraqueza. Ele não reagia ao inimigo. Ele anulava o inimigo. O silêncio dele construiu um império. Mas um império duradouro não se sustenta só com um líder de gelo. Sustenta-se com códigos inquebráveis. Tom Hagen, o conselheiro, não era da família de sangue, mas era a rocha de previsibilidade. Ele honrava a sua palavra, mesmo quando isso significava arriscar a vida. A neurociência mostra que os seres humanos confiam em padrões. Quando você é previsível na sua lealdade, você cria ciclos de dopamina em quem confia em você. Você se torna indispensável. Tom operava pelo dever estoico, não pela emoção do momento. E existe o lado mais amargo do estoicismo, o conceito de amor fati, a aceitação radical do destino. Quando o antigo aliado, Técio, é desmascarado tentando trair Michael, ele sabe que é o fim. Ele não chora. Ele não se joga no chão para implorar pela vida. Ele não culpa o universo. Ele entende as regras do jogo sombrio que ele mesmo decidiu jogar. Ele olha para os capangas e diz calmamente: "Diga ao Mike que foram apenas negócios", e caminha para a própria execução. O que você não pode controlar, você aceita. A resistência emocional inútil só tira a sua última gota de dignidade. Se você chegou até aqui, é porque a sua mente reconhece o valor do que estamos a construir. Se este nível de conhecimento faz diferença na sua vida e o ajuda a dominar a si mesmo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Nós postamos conteúdos como este todos os dias para blindar a sua mente. Agora preste muita atenção ao que vem a seguir.
Vito, Michael, Sony, Técio. A lição que eles deixam é simples, mas esmaga 99% das pessoas que tentam aplicá-la. Você não controla a economia, não controla a traição, não controla o mercado, as crises, nem o que as outras pessoas pensam de você. Você controla única e exclusivamente a sua mente, a sua reação, as suas escolhas. Seja como Vito, ouça mais, reaja menos. Crie dívidas de gratidão. Seja como Michael, congele as suas emoções antes que os seus inimigos as usem contra você.